Olá, olá concurseiros, vamos para a nossa aula 5 para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Na aula de hoje, aspectos econômicos exigidos no edital para o período do Brasil Colônia. Dentre os aspectos, iremos abordar hoje o extrativismo e a pecuária. Na próxima aula, iremos abordar a escravidão. Vamos então ao primeiro deles, que o edital exige é o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Vamos então ao que é o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal consiste na simples extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, como madeira, óleos, frutos, borracha, entre outros. Ou seja, ele é diferente da agricultura. Então, extrair é simplesmente retirar sem que haja feito a colheita, que no caso é a agricultura. Se eu colho e planto, tenho agricultura. Se eu simplesmente extraio, aí eu tenho a extração, ok? E um produto que se enquadra nessas características de extração vegetal foi o pau-brasil, que foi o primeiro produto utilizado pelos portugueses para comercializar no Brasil. A primeira concessão relativa ao pau-brasil data de 1501, ou seja, praticamente assim que os portugueses chegaram ao Brasil, eles iniciaram essa atividade extrativista. Foi otorgado a Fernando de Noronha, que atualmente leva o nome de uma ilha pertencente ao estado de Pernambuco, e durou até 1504. Depois desta data, não se concedeu mais a ninguém com exclusividade a exploração da madeira, que passou a ser feita por vários traficantes. Foi rápida a decadência da exploração do pau-brasil. Em alguns decênios, esgotara-se o melhor das matas costeiras, que continha a preciosa árvore, e o negócio perdeu seu interesse. Porém, essa extração ela vai continuar em direção ao interior do país. Indiretamente, a exploração do pau-brasil deu origem a alguns estabelecimentos coloniais. Essa não era a finalidade, porém, alguns pontos eles desencadearam alguns estabelecimentos de colonização. E apesar dessa decadência relacionada ao litoral, essa exploração da madeira ela vai continuar ao longo de todo o período colonial. Então, o primeiro produto extraído pelos portugueses foi o pau-brasil. Iremos agora à extração mineral. O extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo. Ele tem por características a alteração drástica do ambiente onde ele é realizado. No século XVIII, ouro e pedras preciosas foram extraídas das terras baianas, mais precisamente de Jacobina, Rio de Contas, Araçuaí e Tucambira. No entanto, Portugal preferiu concentrar a produção de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, a ponto de fechar as minas de ouro da Bahia. Temos, portanto, o extrativismo mineral é a retirada de recursos minerais do subsolo, e ele ocorreu não apenas na região das minas, como é bastante conhecido, mas também chegou a ocorrer no território baiano. Mas vamos enfatizar a descoberta do ouro. Em 1696, ou seja, em fins do século XVII, fazem-se as primeiras descobertas positivas de ouro no centro do que hoje se constitui o estado de Minas Gerais, pelas bandeiras paulistas. Os achados depois se multiplicaram sem interrupção até meados do século XVIII, quando a mineração do ouro atinge no Brasil sua maior área de expansão geográfica e alcança o mais alto nível de produtividade. A principal causa para a decadência do ouro foi o esgotamento.
Então, a autoexploração esgotou as jazidas. Além do ouro, exploraram-se também, na mesma época, os diamantes. A quinta parte do que se extraía devia ser entregue à coroa. A Inconfidência Mineira ocorre por causa da cobrança forçada do quinto, denominada de derrama. Uma imagem característica da extração do ouro. Temos aí, portanto, a partir de fins do século XVII, a exploração contínua de minerais no Brasil, que vai entrar em decadência em meados do século XVIII. Vamos à próxima característica que é exigida no edital acerca da economia, que é a pecuária. E qual foi a sua finalidade? Ela destinava-se a satisfazer as necessidades alimentares da população. A carne de vaca será um dos gêneros fundamentais do consumo na colônia. Constitui uma atividade secundária e acessória. Seu lugar será sempre de segundo plano. Atente para essa característica: secundária, acessória, de segundo plano, subordinando-se às atividades principais da grande lavoura. Então, ela era acessória a essa grande lavoura, que era a lavoura açucareira. Relegou-a para o interior, característica também importante da pecuária, em particular do sertão do Nordeste. As fazendas de gado se multiplicaram rapidamente, estendendo-se, embora numa ocupação muito rala e cheia de vácuos, por grandes áreas. Seus centros de irradiação são Bahia e Pernambuco. Então, dois pontos aí importantes dessa irradiação ou desse avanço da pecuária no Nordeste brasileiro: Bahia e Pernambuco. E atente para esses pontos: ela é secundária, né? Ela tem a finalidade de um abastecimento interno e não externo, ou seja, de consumo colonial, ou seja, relativo aos colonos, né? A sua finalidade é interna, ela é secundária, ela é acessória, né? Porque o elemento com características para exportação era o açúcar. Então, atente essas características da pecuária, a sua interiorização, pois o litoral vai estar ocupado pelo açúcar e o interior que vai desenvolver essas fazendas de gado. Vamos destacar a Bahia neste cenário. Como já foi dito, a pecuária teve grande importância para a exploração do interior do país, especialmente no Nordeste, e não seria diferente no estado da Bahia. Através das marchas das boiadas, ligou regiões distantes e promoveu a fundação de cidades importantes como Feira de Santana. Você tem o processo de interiorização através da pecuária. Assim desenvolveu-se a colonização do sertão, promovida pelos vaqueiros que viajavam cada vez mais em direção ao centro do estado e do país. Cidades como Vitória da Conquista, Xique-Xique, Juazeiro, Feira de Santana, Barreiras e Alagoinhas foram importantes pontos de pecuária do estado e grandes beneficiadores de couro, que também era artigo de exportação do estado. E atente para outro detalhe: o conflito que vai ocorrer nessa interiorização da pecuária. Com quem ocorre esse conflito? Com os índios. Assim como ocorreu o conflito no litoral, também ocorrerá o conflito no interior. À medida que a colonização avança, os colonizadores entram em conflito com aquelas populações residentes no interior dos estados e não diferente no interior da Bahia. Destaque para a pecuária na Bahia. A família Dávila
tendo como os mais destacados membros dessa família Garcia Dávila. Os Dávilas foram um dos grandes latifundiários que teve no Brasil no período colonial. As suas terras se estendiam do litoral baiano até o estado do Piauí. Então foram extensões gigantescas de terras que pertenceram à família Dávila. Temos, portanto, para o estado da Bahia uma ênfase na relação entre a família Dávila e a pecuária, bem como a colonização do interior do estado. Vamos agora ao nosso exercício para fixação do conteúdo. Mas antes, quero lembrá-lo da disponibilidade da nossa apostila de História do Brasil e História da Bahia para o concurso da PM Bahia. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp ou o e-mail que está na descrição. Vamos ao exercício. A criação em território brasileiro de gado, ou seja, pecuária, e de muares, mulas e burros, na época da colonização portuguesa, caracterizou-se por, ou seja, qual era a característica da pecuária no território brasileiro, no Brasil colonial. Caracterizou-se por ser independente das demais atividades econômicas voltadas para a exportação. Ela não era independente, né? Como falei, era uma atividade secundária, subordinada, acessória de outra atividade que era voltada para exportação, que era a cana-de-açúcar. Portanto, a alternativa A incorreta. B. Ser responsável pelo surgimento de uma nova classe de proprietários que se opunha à escravidão. Também a alternativa incorreta, pois esses proprietários de terra, esses latifundiários, para a família Dávila, eles não se opunham à escravidão. Portanto, a alternativa B também incorreta. Ter estimulado a exportação de carne para a metrópole e a importação de escravos africanos. Também a alternativa incorreta, pois não era para a metrópole, mas sim para a própria colônia. Então, essa produção de carne era voltada para a colônia. Ela tinha características de uma economia interna. A alternativa D, portanto, é a correta, pois ela se caracterizou por ter se desenvolvido em função do mercado interno em diferentes áreas do interior da colônia. Portanto, a alternativa correta, letra D. A criação em território brasileiro de gado e de muares na época da colonização portuguesa caracterizou-se por ter se desenvolvido em função do mercado interno com características acessórias e secundárias em diferentes áreas do interior da colônia. Desta forma, encerramos mais uma aula. Próxima aula, escravidão. Bons estudos e até a próxima!